Este é apenas um trecho de um dos vídeos do canal com um pequeno acréscimo didático, explorando melhor o conceito de queda adâmica. Todos os links desse estudo e de outros estão na descrição do vídeo. E o outro mito que eu gostaria de falar nesse sentido é o do Enoque. Porque em Enoque você tem uma hibridização das espécies. E a ideia de clonagem, engenharia genética, hibridização das espécies, por conta do valor quase igualitário entre seres sencientes, Peter Singer que o diga, né? Dá ensejo para certa hibridização, ok? Inclusive a cultura pop já trabalha com essas ideias há bastante tempo. Quem sabe num futuro, dentro dessa progressão da sexualidade do Eros e civilização do Herbert Marcuse, você chegue até a pensar numa hipótese aí da admissão da bestialidade, que é a relação de homens com animais. Porque do ponto de vista estético isso já acontece. Os homens podem mudar sua fisionomia, tem aquela coisa não só da teoria de gênero, que já é um assinte à inteligência humana, ela própria faz frente até ao fenômeno da transexualidade, da homossexualidade, que admitem uma coisa meio inata. A ideologia de gênero vai dizer que não é inato, que sim é um peso cultural. Bom, o que acontece aí é que já existem movimentos de transespécie, de homens que querem ser animais. Eu queria ser um cachorrinho, eu queria ser um tigre, eu queria ser um alce, e por aí vai. Existe uma amplitude quase infinita para isso, porque é fruto da imaginação humana e do fetiche humano. Tá? O fetiche já é, de certo modo, um fruto de algum evento marcante na vida de um sujeito, principalmente na infância, com a sua imaginação saltada em vista de uma certa sexualidade. Bom, o que acontece, meus amigos, é que isso pode dar ensejo a esse hibridismo também. Tá? E aí entra o que eu estava falando sobre a queda do ser humano. No Gênesis, se você toma o Adão e Eva como mito, ou não, ou como alegórico, seja lá como for, não importa. O fato é que a história de Adão e Eva, ela conta algo muito interessante que tem tudo a ver com o transhumanismo, se a gente pensar referente à sabedoria do mito, tá? Que é o seguinte, e aí o mito não é mentira, façamos diferença entre mito e lenda. Bom, o que ocorre é que é dito a Adão que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, tá? E se ele é a imagem e semelhança de Deus, podemos dizer que ele também é feito do pó da terra, porque Deus sopra nas narinas desse homem feito desse pó da terra. Mas a terra é feita do pó das estrelas, né? Então, na linguagem atual, moderna, é dito que o homem é até uma forma mais poética. Eu sei que do ponto de vista aí das ciências naturais, você pode dar maiores especificações sobre os elementos que compõem o ser humano. Mas a gente sabe que todos nós somos feitos de átomo, de alguma maneira, né? E somos poeticamente chamados de seres como pó das estrelas. Eu não estarei muito errado, porque o pó da terra também é pó da estrela. Bom, e nesses seres, Deus sopra o fôlego divino, para que o homem então tenha vida. Ok, o homem chegou lá, ele está muito bem, tem vida. Ele é um ser não só senciente, mas ele tem metacognição. Ele pensa o seu próprio pensar. Ele tem consciência da sua consciência. Ele sabe que está vivo. Os animais não sabem isso, mas o homem tem a capacidade. E a maior capacidade do homem não está restringida a esse racionalismo cartesiano, mas sim o racionalismo vitalista, ou seja, a metacognição. É isso que o homem é e os animais não são. É isso que os transhumanistas talvez tenham se esquecido, né? A parte mais importante é essa do ser humano. E a diferença, inclusive, do ser humano para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é uma subjetividade morta. Morta. Né? É uma calculadora, faz cálculos com mais eficiência do que o ser humano. Claro que tem seres humanos que são espetaculares e treinados para fazer cálculos. Eles podem se sair tão bem quanto uma calculadora. Mas um supercomputador, ele se sairá melhor do que um ser humano, ele poderá vencer o Kasparov num jogo de xadrez e por aí vai. Né? Só que esses programas, né, de sistemas binários, eles têm subjetividade morta. Na verdade, eles não têm subjetividade. Quem tem é o homem, porque o homem tem metacognição. Agora, como uma máquina pode ter metacognição? Porque a estrutura base da máquina é outra, diferente do ser humano. Então, por aí a gente percebe um grande problema para aqueles que querem fazer esse tal upload da mente para o cérebro, do cérebro, no caso a mente que está no cérebro, para agora, vide que ela seja só informação, para um pendrive. Né? Isso aí seria os jeans dos islâmicos, né? Aqueles espíritos brincalhões que estão dentro de uma lâmpada, os gênios de Aladim. Agora, esse gênio vai parar no quê? No pendrive. Essa é basicamente a ideia. Mas será que essa informação não pode ser copiada? E se ela for copiada 1000 vezes, ela será você e você será aquilo? Ou não serão, porque caminharão por bifurcações distintas, né? Infinitas. Faz sentido? É uma coisa, de fato, a se pensar. Mas no que se refere à sabedoria do mito, se dirá, o homem é a imagem e semelhança de Deus.
no sentido de que ele é governador do mundo. Por quê? Por que ele governa? Porque ele tem metacognição. Para quem estuda um pouco de terapia cognitivo-comportamental, sabe do que eu estou falando. É fundamental para a terapia cognitivo-comportamental que você tenha capacidade de repensar os seus próprios problemas, repensar os seus próprios pensamentos. Muito que surge na sua cabeça aí, seja por sonhos ou acordado, pensamentos que você não teve, às vezes muitos deles absurdos, não são você. Né? São apenas resquícios mentais que aparecem e de repente você tem que, ser gerenciador da sua própria mente. Mas o que gerencia a mente se eu sou a mente? Mas você é a consciência da sua consciência. Você pensa a sua própria consciência. Você tem, portanto, metacognição. Isso é muito explorado nessa terapia cognitiva para problemas de ordem psicológica. A maioria dos psicólogos sabem disso, que trabalham com essa ideia, com essa esfera. Né? Até para indício de superar, né, a psicanálise de Freud, que se afunda muito na coisa do psique e se perde ali. Tá? Bom, então, se você, dentro da esfera da visão de mundo cristã, é a imagem e semelhança de Deus para governar, mas ao mesmo tempo você foi feito do pó da terra, então existe uma ambiguidade, uma dualidade muito interessante. Né? Você, ao mesmo tempo que é a semelhança de Deus, não no sentido da forma física, não estou dizendo que Deus tem 2 braços, 2 pernas, não é isso, mas no sentido da metacognição e no sentido da livre agência e também no sentido de governança. Tá? Tem esse caráter e ao mesmo tempo você é diferente de Deus porque você vai voltar para o pó da terra. Né? Então tem uma dualidade muito interessante. Ao mesmo tempo que você é um ser exaltado, você tem que cair em si e ter humildade por conta da sua condição corporal / carnal. Então essa dialética em toda a tradição da fé, principalmente na monoteísta, tanto do cristianismo quanto do judaísmo antes dele, ou depois com os muçulmanos, traz um peso de sabedoria muito forte no mundo. Sim. É uma coisa, muito interessantíssima de se pensar. Mas aí ocorre uma inversão no pensamento do transhumanismo. Porque agora você está pensando que você não é a imagem e semelhança de Deus. Do ponto de vista do dataísmo, você é só a informação. E você tem que ser rebaixado para ascender como Deus. É diferente. Porque você é como Deus, semelhante de Deus, no ponto de vista cristão, e você vai para o pó da terra. Com esperança, claro, de ressuscitar num corpo celestial. E aí virar uma ascensão. Só que no caso do transhumanismo, é o oposto. Você, na verdade, não é tão importante assim. Você não é semelhante de Deus. Você vai, então, decair. Eu costumo colocar isso da seguinte forma. Né? Você tem um reino da razão, depois você tem o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. O homem está no reino da razão ali. E ele tem características dos outros reinos também. Certo? Só que quando você se confunde com o reino sem considerar essa hierarquia e olha para a vida de um ponto de vista anárquico, como é o dataísmo, você vai se confundir. E aí você vai ter que decair. Então, na medida que o homem come fruto do bem e do mal, da árvore do bem e do mal, ele deixa de comer o fruto da árvore da vida. Então ele perde o caráter da verdadeira ascensão, que é a sua própria espiritualidade, e ele cai na total imanência. Só que essa queda ela sempre é contínua, ela não vai parar. Então ele cai do reino da razão até o reino animal. Agora os homens são animais, vide a evolução das espécies, né? Que confunde as formas dos animais e a mistura das espécies, claro, que dentro da progressão temporal em grande escala. Após isso, o homem cai da esfera também animal. Você não é só animal, não vai para o vegetal. Os homens são tão importantes quanto as árvores. Tem gente que defende a ecologia dizendo que os homens são a grande peste da humanidade. Eles fizeram mal à humanidade e agora a gente está com essa coisa do aquecimento global, culpa do homem, culpa das indústrias e blá blá blá. Bom, eu não estou dizendo aqui que não existe, veja, as mudanças climáticas. Né? Isso aí está bem catalogado, a maioria das pessoas admitem. A questão aí é quais são as causas dessas mudanças climáticas. Que é um outro ponto, né? Uma coisa é você admitir as mudanças climáticas, outra coisa é você discutir quais são as causas. A plausibilidade é que a causa é humana. Mas há quem conteste isso, e precisa ser abordado. Bom, mas aí o homem cai, então, até da esfera dos vegetais, a ponto de ser comparado a uma pedra. Né? Eu estou usando aqui de uma hipérbole, evidentemente, porque na prática a gente sabe que não é assim, do ponto de vista jurídico não é assim, o homem continua na escala da razão, acima do topo da hierarquia, não só no que se refere aí à escala evolutiva, né? Do ponto de vista da cadeia alimentar, mas também do ponto de vista jurídico, que o homem é o que importa dentro das leis positivas, que existem na maioria dos países no mundo. Né? Mas existem filosofias que vão rebaixando o homem. E quando se fala de transhumanismo, tem justamente este o problema da base. Porque não há natureza humana, não há algo especial no homem. Então você tem que rebaixá-lo. Certo? E é engraçado que eu não estou colocando aqui transhumanista como se fosse um bloco monolítico, não. Tá? Tem N, como eu já mencionei antes, formas de você pensar o transhumanismo. Mas, para alguns, que têm uma mentalidade um pouco mais perigosa, e que desconsideram essa escala hierárquica,
não só da cadeia alimentar, mas da importância, do aspecto do que é especial em cada espécie, vai rebaixar o homem mesmo. Porque na medida que você iguala um pinheiro a um ser humano, você não está elevando o pinheiro, você está rebaixando o ser humano. Na prática é o que acontece, né? Esse é o perigo dessas filosofias aí. E, portanto, você tem essa constante queda. O homem era a imagem de Deus, depois o homem é animal, depois o homem é vegetal, depois o homem é mineral, o homem é pedra, o homem não é nada, a pedra tem informação, o homem é informação. Caímos no dataísmo. E aí o que sobra? Por que eu tenho que defender um pós-humano que seja além do homem, no sentido de que seja melhor que o homem? Em que sentido ele será melhor que o homem se ele será reduzido pela escala nihilista de Nietzsche, a não ser que haja aquela arbitrariedade do nihilismo contra o nihilismo, segundo o próprio Nietzsche, de negar a negação, de forma arbitrária, né? É interessante a gente fazer esses links, cara, porque eu estou dizendo para vocês aqui que, segundo Foucault, a morte do homem é eminente. Ou, quem sabe, até iminente, né? Porque é para agora, para essa nova geração, que já é um pouco mais alargada do que foi a geração do Foucault, né? Já é do século XXI aqui, não é mais do século XX. Então esse H+, ele representa o quê? Tudo bem, a gente admite que os transhumanistas beberam muito da fonte do humanismo pós-renascença, isso é um fato. Mas eles já têm que abrir mão desse caráter da importância do humano para então, enfim, se tornarem como que deuses. Isso pode parecer um pouco clichê para algumas pessoas, mas vide a própria ideia do Nietzsche quanto à questão vontade de poder, a gente sabe que não é brincadeira. Eu não estou querendo reduzir o ser humano à vontade do poder, né? Assim como Nietzsche fazia. E tampouco querendo reduzir o ser humano à libido, como Freud fazia, ou à economia, como Marx fazia, a luta de classes e tal. O ser humano tem todas essas particularidades nele integradas. Então, embora não reduza o ser humano à vontade de poder, eu sei que existe a vontade de poder. Tá? Então é claro que com maior tecnologia, para poucos e não para todos, haverá a possibilidade de que uns sejam melhores que outros, em termos aí de poder tecnológico, não só econômico, entende? Não só político, não só pela força, mas agora uma força de caráter tecnológico. Vai haver um descolamento da espécie, uma espécie que vai continuar do jeito que estava, que algumas pessoas não vão querer mudar. Existem nômades até hoje, né, na humanidade. Até hoje ainda existem caçadores-coletores. Porque achar que num futuro onde hajam super-humanos não haverá também essas pessoas que ainda mantêm a mesma condição que nós temos atualmente. Tá? Então haverá um descolamento de uma pós-espécie, um pós-humano, no sentido transhumanista, e de pessoas que continuam na mesma característica biológica. E isso faz com que muitos caras aí de esquerda sejam contra o transhumanismo por ver uma forma de grande desigualdade humanitária, certo? Mas, repito aqui, tem grupos de esquerda que são, sim, progressistas no sentido pós-humanista. Porém, faço a ressalva que nem todo progressista será transhumanista, assim como nem todo progressista tem caráter efetivo numa esquerda do tipo quase ortodoxa marxista, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou colocando aqui, mas estou tentando fazer de uma forma responsável, tá? Sem cair em exageros catastrofistas. Eu estou avaliando a coisa do ponto de vista da base filosófica e ética. Como o próprio Levinas, né, dizia, bom, a gente tem que considerar que a ética é a primeira coisa que aparece quando eu vejo o outro, eu vejo a alteridade, eu vejo o diferente. Se eu não me pauto por isso, se eu não começo por isso, eu vou começar por onde? Né? Bom, se você parte então do pressuposto que a ética já está dada no encontro com o outro, na alteridade, qual é, pois, a base que este H+ dos transhumanistas terá para validar o outro, considerando que já não há mais essa hierarquia de seres sencientes? Aí você pode dizer, mas eu admito a hierarquia. Bom, você admite a hierarquia, mas com qual base? Essa é a discussão entre bioconservadores e os transhumanistas. Porque se para mudar a natureza humana você tem que reduzi-la a nada, então, em que se baseia a sua ética? Ora bolas. É um tema bem complexo, né? A ideia pós-moderna é se apegar ao mito, mas ao mito moderno, a saber o transhumanismo. E nesse caso a genialidade de um Tesla da vida cai bem. Se formos ver, sendo a narrativa judaico-cristã correta, a primeira noção de divindade não foi animista, mas monoteísta ou enoteísta. O animismo seria uma noção mística em virtude da queda adâmica, pois a queda é também processo histórico que se aprofunda com o tempo. Tomemos por base os reinos de modo decrescente, primeiro o da consciência, ratio, intelecto, vontade, seguido pelo reino animal, biológico, depois o reino vegetal, interdependente, e por último o reino mineral, o último e mais vazio. A queda adâmica parece significar exatamente a queda dos reinos dos seres. O homem é ente. A imagem de Deus, a queda implica, em ordem cronológica e lógica, um retrocesso, da imagem de Deus à imagem dos animais, da imagem dos animais à imagem dos vegetais, da ascensão ecológica,
da imagem dos vegetais, à imagem das pedras, tudo passa a ser informação e acidentalidade. Anti-teleológica.